Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 15 de agosto de 2012. Tivemos hoje um bom pregão, foi um pregão difícil, foi complicado fazer a montagem das operações, a leitura foi complicada, mas a gente conseguiu fazer uma leitura muito bacana e conseguimos aí boas operações, tá? No final do pregão, entendendo aí a possível reversão que a gente teria e conseguindo operar, conseguindo trabalhar dentro desse cenário, tá? Eu acho que foi legal, como eu disse no final do pregão para o pessoal, muitos não conseguiram pegar as operações por ser uma técnica mais avançada, que a gente ensina lá no Day Trade Avançado para vocês, mas eu acho que todo mundo conseguiu pegar bastante experiência, bastante prática. Então quem não pegou a operação, conseguiu pegar experiência, conseguiu aprender, visualizar uma situação que ela não é bastante comum, que é a gente conseguir antecipar uma reversão e conseguir se posicionar nessa reversão. Tá? Então acho que foi bacana, fiquei satisfeito com o dia de hoje, a gente teve excelentes resultados aqui, e vários alunos aí conseguiram boas operações e tal. Então foi bacana, parabéns a todos aí. Francisco, mais uma vez, vendendo Vale aí, trabalhando bem na venda dela. Eu comprei Gerdau, comprei CSN, enfim, o dia começou com a Gol já cedendo, a gente tentou uma operaçãozinha rápida nela, acabou zerando posição, enfim. Hoje foi um dia bem ativo, foi um dia legal. Nós somos traders, nós gostamos de operar, a gente gosta de mandar ordem mesmo quando tem oportunidade assim, quando tem um dia onde a gente consegue ficar mais ativo, trabalhando com consistência, com coerência, é sempre legal. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que foi o dia. Vocês devem estar visualizando a minha tela, Ibovespa diário, deixa eu colocar o volume para vocês aqui. E nós tivemos então o dia de hoje o teste aqui da antiga resistência, agora o suporte, que é o 57.611. Falei para vocês no bate-papo de ontem que se perdêssemos a mínima do dia de ontem, que era 57.903, a gente deveria vir testar essa região aqui de 57.611. Tivemos uma mínima do dia em 57.630, então batemos praticamente lá e deixamos o invertido. O volume subiu e o que me agrada mais, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, que o dia começou com volume baixo, bastante complicado, fez mínima em relação ao dia anterior, e quando começou a subir, quando montou aqui o pivô, é que o volume entrou. Então, existe uma divisão bem clara entre a parte de queda do dia e a parte da reversão, onde o volume entrou forte. Tá? Me agrada bastante essa situação. Não sei dizer para vocês se o mercado vai subir amanhã ou não, mas eu posso dizer que se subir, a gente pode ter um movimento bastante consistente, a gente pode conseguir aproveitar muitas operações aí. Tá? Então, vamos torcer para que realmente isso aconteça. É claro que a volatilidade está pegando, é complicado. A gente planeja o movimento, acaba não conseguindo executar no dia seguinte em função da volatilidade. Às vezes abre tudo em gap e fica tudo paradão lá em cima, ou corrigindo, enfim. Isso eu não posso dizer para vocês, mas se tivermos um dia bom de alta amanhã, a gente pode conseguir fazer excelentes operações. Tá? A pressão vai ser grande, vocês puderam ver o volume que entrou aqui no fim do pregão. Tivemos aí o segundo maior volume nos últimos 2 meses, o maior volume do mês no dia de hoje, maior até que o rompimento da consolidação. Então, eu acho que tem muita gente interessada em se posicionar nessa situação. Tá? Vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho. Observem aqui nos 60 minutos, a gente está dando uma consolidada, dando uma enrolada por aqui. E eu acho que pode ser bem legal para tentar montar essas posições aí até para swing trade. Tá? Então, falava para o pessoal na nossa reunião de estratégia, amanhã, se nós tivermos um dia bom de alta, não se preocupem em ganhar dinheiro para day trade, tá, gente? Trabalhem com bastante folga, gerenciem 70% da posição e coloquem o restante no ponto de equilíbrio. Não usem a estratégia de stop pelos 5 minutos, pelos 15 minutos, porque amanhã, se tivermos um dia de alta, repito, a gente pode ter um dia muito consistente e podemos montar excelentes operações. Então, a minha estratégia, se for um dia de alta, repetindo pela 5ª vez, se for um dia de alta, 6ª vez, eu vou tentar montar várias posições menores, porque eu não sei o que vai estourar, isso é um fato. Então, eu tenho um monte de ativos aqui que estão interessantes, e eu vou entrar nesses ativos, eu vou trabalhar com esses ativos, e vou tentar
montar essas posições, como eu disse, gerenciando lá 70% da posição e mantendo o restante lá no ponto de equilíbrio para folgar bastante o stop, fugir da volatilidade e tentar montar posições para swing trade. Já fiz isso hoje com o CSN e Gerdau, fiz 2 operações excelentes, tomei um stop. Amanhã o saldo foi positivo. Amanhã eu vou tentar de novo. Vamos ver se amanhã eu consigo manter para swing trade. Hoje eu preferi zerar a posição, preferi embolsar lucro. Vamos ver se amanhã eu consigo montar a posição, tá? Bom, então é isso que eu visualizo para amanhã. Se romper 58.374, algo lá em 59.605 exatamente aqui. Mercado americano, vou mostrar para vocês, só para não dizer que eu não gostei, mas continua aqui nessa grande consolidação, continua enrolado, então não muda nada em relação ao que a gente falou ontem, não está dando nem para levar a sério o Dow Jones, não está dando nem para trabalhar como referência aqui, a gente não está, o movimento não está nem um pouco consistente, tá? Então, vocês podem ver aqui, está muito enrolado, então não vou nem comentar nada, tem que deixar desenrolar primeiro. Operações do dia de hoje, vamos lá, Gol 4, começamos o dia com a Gol, a gente estava de olho nela, caiu forte ontem, vamos limpar aqui. Deixa eu limpar aqui os estudos da Gol. Tá bonita, caiu forte ontem, a gente estava de olho na mínima no dia, que era aqui 9,50. Perdeu 9,50, fizemos a venda, conseguimos um belo gerenciamento aqui no 9,36, 1 centavo acima da mínima do dia. A posição voltou todinha, a gente acabou estopando ela, tá? Então, observem aqui pelos 5 minutos, ponto de stop aqui dessa posição, bastante alto, seria lá no 9,64, e não tinha como segurar tanto, mas conseguimos vender bem aqui no 9,50 com 14 centavos, mesmo que tivéssemos estopado aqui no 64, seria tranquilo. A gente saiu aqui nessa região do 5,5, tá? Então, tomando aí 5 centavos, posição que ainda foi positiva, ainda foi tranquila. Fizemos então, como eu disse, a venda aqui na mínima do dia anterior. Conforme passamos para vocês no relatório, gerenciamos riscos, topamos posição na sequência, onde entrou um volume forte na compra, o book encheu bem. Nesses 2 momentos aqui, a gente acabou estopando a posição, tá? Além da Gol, a gente montou também uma posição vendida na Vale, nosso aluno Francisco montou a posição vendida na Vale, quando perdeu aqui essa região nos 36, tá? Então, muito bacana a posição aqui do Francisco. Não sei exatamente o valor onde ele zerou isso aí, mas eu sei que ele me perguntou aqui no fim do pregão e zerou a posição da Vale mais ou menos aqui no 60, tá? Então, se eu não estou enganado, se eu tiver, peço desculpas aí ao nosso amigo Francisco, mas eu tenho certeza que foi algo nesse sentido, próximo do 60, que ele me perguntou se deveria zerar a posição. Eu falei que deveria, então ele deve ter zerado por aqui. Me falou que zerou e deve ter zerado aqui pelo 35,60, então mais uma bela posição montada na Vale do Rio Doce, tá? E agora vem as reversões. A gente então estava de olho nas reversões, vocês podem ver aqui o nosso mercado no intraday. A gente fez mínima, acabou enrolando um pouco, não caiu mais, aqui montou um pivô de alta, enfim, o mercado começou a ameaçar uma reversão e a gente estava de olho na CSNA3. Então observem a CSN aqui no dia, já era um invertido, volume bem acima da média. Então muito bacana aqui a CSN. E a gente operou então a reversão dela. Onde é o ponto de reversão dela? Exatamente quando ela rompeu aqui os 10,30, tá? Rompeu 10,30, a gente comprou ela, gerenciou posição aqui no 10,34 e estopamos a posição dela aqui no 10,29, tá? Então, exatamente 1 centavo abaixo da entrada. Então, essa posição saímos sem prejuízo. Mas a gente continuou de olho nela, a gente tinha posição em aberto ainda, uma folguinha de gerenciamento dela. Observem aqui, vamos colocar nos 5 minutos. Uma vez que ela montou isso aqui, a gente estava de olho nela e montamos mais uma posição aqui nesses 10,22. Nesse candle que ela foi rápido e voltou rápido, a gente montou uma posição aqui. Pelo book mesmo, já tínhamos montado aqui em cima, estávamos já com uma folguinha de gerenciamento, e trabalhamos com essa gordurinha para remontar a posição aqui. Depois que a gente remontou aqui no 22, ela desenvolveu, gerenciamos aí sim a posição novamente
aqui no 29 e zeramos o restante da posição aqui no 32. Tá? Era uma posição que eu gostaria de segurar para swing trade, mas eu queria que ela viesse testar a máxima do dia, que era 10,50. Como ela não conseguiu nem romper o 35 aqui no final, eu zerei posição aqui no 32. Mesmo assim, deu aí 10 centavos a posição, 1%, foi bem bacana. Tá? Perdão. CSN teve também a Gerdau, tá? Então, bastante volátil aqui esse rompimento da Gerdau. A gente entrou aqui nessa posição, tá? Quando ela rompeu 19,65, então compramos aqui em 19,65. Depois disso, gente, ela enrolou um pouco aqui, enrolou bastante, na verdade, ficou complicado. O stop que a gente tinha na posição estava também comprometido, mas era uma posição para swing trade, tá? Então, como eu disse, eu gostaria de ficar para swing trade, então eu joguei o stop dela. Eu gerenciei um pedacinho da posição aqui no 73, beliscou 100 papéis da minha posição e o restante acabou voltando. E quando voltou, eu comecei a montar posições aqui mais próximo dos 50. Tá? Então tinha bastante papel aqui no 50. Como é uma posição de swing trade, eu comecei a montar essas posições aqui para sair se perdesse os 50. Vocês podem ver que ela não perdeu os 50 e eu consegui montar mais posição dela. Deixa eu até pegar aqui aonde foi que eu montei essa posição dela. Nós tínhamos então essa montagem aqui. Deixa eu somar aqui para. Exatamente. Tá? Então conseguimos essa montagem de posição. Ela rompeu aqui o 19,65, a gente pegou. Depois aqui na volta eu consegui montar a posição dela aqui na região do 55. Tá? Então montamos posição aqui no 5,5. E a posição média, resumindo então, como eu comprei no 65, comprei no 5,5, vendi no 7,3. Então vamos limpar tudo isso aqui e vamos colocar a posição média, que foi a posição que eu fiquei realmente. Eu estava então aqui no 62. Tá? 5,9, vamos ajustar aqui para 62. Como eu disse, a posição não foi montada de uma vez só, tá, gente? Vocês podem ver que não tem nenhum sinal aqui no 62. Eu montei aqui no 65, aí depois gerenciei um pouco, aí comprei mais um pouco, gerenciei mais um pouco, enfim. Aí, beleza, posição aqui no 19,62, gerenciei de novo a posição aqui no 19,69 dessa vez. Uma vez que eu estava melhor posicionado, eu posicionei aqui no 69 e ajustei o meu stop, agora sim, aqui para o 5,3, tá? Deixa eu colocar aqui, 5,3 foi o meu stop. Exatamente 1 centavo abaixo. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então está aqui exatamente 1 centavo abaixo deste fundo aqui. Tá? Então montei a posição aqui. Ok, gente? Então está aqui a posição da Gerdau e eu zerei a posição dela um pouco aqui no 8,5 e um pouco aqui no 8,0. Tá? Então, eu sei que foi complicado entender essa explicação, porque foi uma operação montada com várias ordens, mas vamos lá, vou tentar resumir para vocês. Eu comprei Gerdau quando rompeu aqui o 65, gerenciei no 7,3, comprei um pouco mais aqui no 5,5, fiquei com preço médio em 62, gerenciei mais um pouco em 69 e zerei posição 8,5 e 8,0. Tá? Então, a posição lá do 19,62 que eu estava para o 19,85, que foi o ponto máximo, 1,17%. Então, uma bela posição de reversão da Gerdau. Se ela tivesse vindo fechar próximo dos 20, eu manteria para swing trade. Como não veio, preferi zerar a posição aqui no 8,5. Eu tinha um stop da CSN e um stop da Gol para descontar, então eu acabei ficando positivo no dia. Foi tranquilo, preferi não segurar para swing trade. Tá? Então, essas foram as operações montadas no dia de hoje. Vamos então para as recomendações de amanhã, iniciando aí, como sempre, com a agenda do dia. Então vamos liberar para vocês aqui, pegar a agenda do dia de amanhã, dia 16. Então está aqui 16. Amanhã nós temos algumas notícias interessantes sendo divulgadas. Deixa eu liberar minha tela aqui. Agora sim.
Nós temos às 9h30, antes do pregão abrir, sendo divulgado pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Nós temos às 9h30 também construção de novas casas nos Estados Unidos. Temos permissão para novas construções nos Estados Unidos, também às 9h30. E às 11 horas, atividade industrial da região de Filadélfia. Então, 9h30 e 11 horas são horários que podem ter maior movimentação aí em função de notícias, ok? Iniciando as recomendações, então, começando com as operações de compra, iniciando lá com o Marfrig, MRFG3. Então, está aqui a Marfrig. Eu quero chamar a atenção dela para vocês nos 60 minutos. Ela vem de nova máxima, vocês podem visualizar aqui. Corrigiu aqui nas médias, deu um sinal de compra e está se recuperando, tá? Então, se romper aqui amanhã 10,47, a gente tem alvo nela aqui em 10,92. Fabiano, mas não tinha que corrigir mais? Gente, 60 minutos. Rompeu a resistência dos 10, corrigiu nos 60 e deixou invertido. Então, se romper 10,47, pode ficar muito interessante com alvo em 10,92. O volume está acima da média, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, tá? Além da Marfrig, nós temos também a Gerdau, GGBR, pela mesma razão. Ela vem de nova máxima, tá? Então deixa eu colocar para vocês aqui. Vem de nova máxima, corrigiu aqui na média dos 60, deu um sinal de compra. Para amanhã, se ela romper a máxima do dia, que é esses R$20, vamos ajustar aqui então para 20, ela fica bastante interessante com algo lá na região dos 20,50. Tá? Então esta é a Gerdau, código dela GGBR4, ok? Além da Gerdau, nós temos também a Gol, que segue a mesma lógica, tá? Vem lá de nova máxima, teve um dia fortíssimo de queda, volume muito acima da média aqui na última semana, deixou invertido. Se romper os R$10 amanhã, pode buscar essa região aqui dos 11. Claro que ela tem resistência aqui em 10,20, ok? Essa é uma operaçãozinha um pouquinho mais arriscada. Se vocês montarem ela, principalmente no começo do pregão, gerenciamento rápido e stop curto, tá? Além da Gol, nós temos também Banco do Brasil, BBAS3, uma bela reversão do Banco do Brasil. Vem de nova máxima, corrigiu nas médias do diário, deixou um grande invertido com volume acima da média. Rompendo 23, 27, pode ficar interessante com algo lá nos 24 e 29. Repetindo, o ativo vem de nova máxima, corrigiu forte ontem, deixou um grande invertido nas médias com volume acima da média. Então, rompendo aqui 23, 27, pode ter algo lá nos 24 e 29. Temos também a Rossi. Então está aqui a Rossi, um pouco enrolada, cedendo um pouquinho, enfim. De qualquer forma, vem de nova máxima, está nas médias, volume muito acima do padrão. E se romper aqui 5,48, pode ter algo lá na região dos 6, tá? Então acho que vale a pena acompanhar também aí a Rossi. E essa última compra é a Brasil Foods, a BRFS, que fique registrado, o pessoal da equipe não queria recomendar ela, foi uma recomendação que eu fiz questão de colocar para vocês, a título de apostinha, tá? Então é um ativo muito volátil, muito perigoso, mas o que ele está fazendo essa semana, deixando um grande invertido, em cima de uma notícia ruim, como teve divulgada essa semana. O volume está bem acima da média e se romper 30,18, tem algo nos 30,44. Rompendo isso aqui, pode desenvolver bem, pode soltar o freio de mão ativo com alvo lá acima dos R$31. Tá? É uma apostinha, mão pequena, gerenciamento de risco, stop curto, aquela história toda. Apostinha, né, gente? Mas eu acho que vale a pena, em função da situação em que o mercado se encontra, a gente acompanhar aqui, de repente, a Brasil Foods, tá? Essas são então as recomendações de compra. Para venda nós temos JBSS3, cedeu bem no pregão de hoje, deixou aqui uma queda de 2,8%, e no semanal vocês podem ver que ela já deixou invertido semana passada e dá um sinal de venda, já deu um sinal de venda, perdão, e se perder agora esses 5,40, ela monta um pivô de baixa, tá? Então não fez nova máxima, outro pivô de baixa. Então, perdendo os 5,40, dá uma venda com primeiro objetivo imediatamente aqui em 5,37. Então, bem próximo.
tem que cuidar com essa situação aqui. E perdendo 5,37, aí tem alvo lá nos 5,10 e 4,91, tá? Além disso, nós temos também BTOW3, B2W Varejo, também caindo forte aqui, 4,7% hoje. Recomendamos a venda dela no relatório matinal, no bate-papo de ontem, perdendo 6,71, tá? Então, muito bacana. Tínhamos venda em 6,71 e depois venda em 6,60, tá? Ela foi lá, buscou os dois e afundou. Então, muito bonita aí a BTOW. E se perder os 6,22, ela pode continuar cedendo com alvo lá nos 6, depois aqui nesses fundos aí, mas ainda muito cedo para falar nisso, tá? Além disso, nós temos também a Vale 5, que cedeu de novo no pregão de hoje, tá? Então acabou fechando aí mais uma vez com volume acima da média, acabou cedendo bem. E para amanhã, se a Vale perder 35 e 34, alvo em 35, depois 34,50, finalmente 33,92, que são, na verdade, estas mínimas aqui, tá? Então esses são os alvos da Vale. Vou dizer para vocês que não me agrada muito essa operação em função da reversão que o mercado desenhou no fim do dia de hoje. Mas a gente não pode ir pela nossa opinião. O fato é que graficamente ela está muito bonita para uma venda e se perder 35,44 deve continuar cedendo, tá? Além da Vale, temos também MMXM3. Então está aqui a MMX. Cedeu forte hoje também, volume aumentando, mais 3,9 de queda. Se perder esse 5,31, dá para a gente pensar nela com alvo aqui na região dos 5,12, depois 5 e finalmente 4,90. Tá? Esta então é a MMX. O ativo vem lá de cima, o volume aumentou bem, ela está caindo consistentemente e não temos razão para acreditar numa reversão ainda. Tá? Acho que ela pode continuar cedendo se perder o 5,31. A última venda de hoje é no contrato de milho, que é o CCMU12. Aproveitando então, já entramos aí na BMF. O milho, ele veio testar aqui então o ponto de suporte que a gente havia falado, chegou a romper por alguns centavinhos e amanhã, se perder 31,91, tem espaço para corrigir ainda mais. Objetivo principal do ativo, do contrato, talvez algo aqui na região dos 30. Muito difícil nessas condições a gente falar em um alvo, mas de repente 30 seria algo bem consistente para ele vir buscar, tá? Então venda no milho aí perdendo 31,91. Passando pelos outros contratos, está tudo feio. ICFU12, contratos café arábica, vencimento em setembro de 2012. Chegou a romper, não andou, volume baixo, fiquem de fora. Boi gordo, vencimento lá em outubro. Chegou a subir hoje, mas movimentando muito pouco, 0,4, 0,3, muito volátil, não está legal. Dólar, não está legal, muito consolidado. Finalmente o nosso mini índice, atenção porque muda o código, a partir de agora é WINV12, tá certo? Repetindo, WINV12, WINV12, vencimento agora em outubro, o nosso mini índice, tá? Então tá aí, o mini índice então tá aqui. Para amanhã a gente continua de olho, tá? A gente está observando, deixa eu pegar aqui, só para confirmar se é isso mesmo, gente. WINV12, tá? Vencimento em outubro, é isso aí, vencimento em outubro, WINV12, tá? Isso aí mesmo. Então, para amanhã já utilizamos o WINV12 e a gente acredita que, uma vez que ele fez nova máxima, rompeu resistência e corrigiu, perdão, da mesma forma que o IBOV, ele pode ficar interessante se romper 59.090. Não tivemos aqui um grande invertido. Mas eu acho que se romper esse 59.090, ele pode ficar interessante com algo aqui. Ó. Mas tomem cuidado porque não foi tão declarado quanto vários ativos aí e o nosso próprio índice Ibovespa. Tá? Então é isso que a gente tem para o dia de recomendação. Encerramos então o nosso bate-papo. E como sempre, convido todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro que você ganha 7 dias gratuitamente para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. É gratuito, é só acessar lá. Vocês podem conversar, podem nos ouvir e vão aí acompanhar o pregão não só com a nossa equipe de professores, mas também com traders aí de todo o Brasil. Acho bem legal, são todos nossos convidados.
É isso aí então, gente. Amanhã estaremos juntos a partir das 10 horas da manhã no curso ao vivo. Um grande abraço, um bom descanso e até lá.